Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Pedido de impeachment de Lula ultrapassa 100 assinaturas. Lula conseguiu a proeza de ser persona non grata em Israel, após demonstrar ao mundo a sua ignorância. Não foi apoiado por ninguém no exterior, com exceção do próprio Hamas. O Itamaraty dobrou a aposta e disse que Lula não pedirá desculpas nem irá se retratar. Dentro do Brasil, até jornalistas passadores de pano para o PT, como Amanda Klein, condenaram e lamentaram a postura de Lula. Agora, Lula terá que enfrentar o seu pedido de impeachment mais robusto até agora, com assinaturas de mais de 100 deputados federais. A ruína do PT se aproxima com o povo voltando às ruas. Não é uma guerra do Brasil. Hoje, o Brasil está, como ele é o representante do Brasil, o Brasil está na guerra defendendo o Hamas e indo contra Israel. Uma guerra que nós não fomos chamados. Tá? E aí, ó, a Fabiana Schlein vai estar falando da Amanda Klein. Então, vou mostrar aqui para vocês a Amanda Klein. Até a Amanda Klein, aquela passadora de pano do PT, até a Amanda Klein, ela condenou o Lula. Vamos ver aqui, né? Vamos ver o que a Amanda Klein falou. E, além de tudo, é de uma infelicidade política no momento, no timing tão grande, tão atroz, porque ele está há uma semana de uma manifestação convocada por seu principal antagonista político, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Toda a mídia estava focada ou na minuta do golpe ou no presídio de Mossoró. Aí vem o Lula, faz essa fala desastrosa, antissemita, e toda a atenção, todos os holofotes ficam concentrados naquela fala e ele vai sangrando e desgastando durante toda a semana. Uma semana que ele deveria se fortalecer, mas é justamente o momento em que ele derrapa nessa casca de banana que ele mesmo coloca. Ele atravessa a rua, derrapa nessa casca de banana e embute uma visão preconceituosa, ideológica, totalmente dividida e polarizada do mundo. Porque, obviamente, enseja, embute aí uma visão com dois pesos e duas medidas. Então, os aliados dele, de Venezuela, de Cuba, mesmo da Rússia, da China, ele não critica ninguém. Agora, quando é um governo de extrema-direita, aí ele escorrega até para falas antissemitas. Quer dizer, é inadmissível. Pela primeira vez, eu tenho certeza que nós estamos concordando com a Amanda Klein. Então, a Amanda Klein não tinha não tinha defesa. Não tem defesa. Né? Não tem defesa. Não tem. Podem fazer o contorcionismo que quiserem. Não tem defesa para o que o Lula falou. Não tem defesa e não tem perdão. E quem falou que não tem perdão foi o Estado de Israel, que não vai perdoar. Ele tem que se retratar e mesmo assim não vai ter perdão. Tá? E Lula está perdendo aí a legitimidade internacional. E ele acaba de enterrar o lugar do Brasil como possível mediador do conflito no Oriente Médio. Né? O Lula, que queria ser Prêmio Nobel da Paz. Olha só, né? Ele enterrou de vez essa situação que o Brasil poderia ser protagonista como mediador. E a frase aí do Israel Katz é a seguinte: não esqueceremos nem perdoaremos. É um ataque antissemita grave. E em meu nome e em nome dos cidadãos, diga ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que se retrate. A escolha do memorial do Holocausto pareceu emblemática para dar uma aula de história ao presidente brasileiro sobre antissemitismo. A condenação do Brasil ao uso desproporcional da força por Israel contra a população de Gaza perde a legitimidade na comparação de Netanyahu com as ações de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. As palavras de Lula ressoam a distorção histórica e tiveram um efeito desastroso para a diplomacia brasileira, mas é pouco provável que o presidente não tenha medido o seu efeito. E essas declarações não ajudam de forma alguma
na solução do conflito e ecoaram positivamente apenas para o Hamas, né? Apenas o Hamas que concordou com Lula. Ninguém mais no mundo todo teve a ousadia ou a insensatez de concordar ou apoiar o Lula. Nem a Globo News consegue defender Lula por suas palavras antissemitas comparando Israel a Hitler. Porque quando Lula passa a dar declarações antissemitas, nós estamos discutindo a questão da decência. As declarações de Lula são indecentes, são obscenas. E o problema disso é que Lula é o presidente do Brasil. O problema é que ele fala por nós e, portanto, né, ele nos coloca no plano da indecência. Veja, é inevitável que Israel respondesse da forma como respondeu, porque toda a sociedade israelense, todos os partidos israelenses se sentem profundamente ofendidos, como qualquer pessoa decente que não precisa ser judia, com a ideia de que o Estado de Israel é o novo Estado nazista, que é a ideia transmitida por Lula. O conceito de que Lula teria falado isso, tomado pela emoção ou por indignação, é falso. É também falso o conceito de que ele teria dito sem saber muito bem do que se trata. Lula, quando foi presidente em outro mandato, foi ao Museu do Holocausto. Ele esteve lá. Ele sabe do que se trata. Não é um improviso desastroso, porque as declarações dele são a cópia exata da propaganda adotada pelos partidos e organizações que são contra a existência de Israel. É exatamente isso que se diz mundo afora por aqueles que querem o fim de Israel, que Israel é igual a Hitler. Lula não criou isso, ele repetiu como papagaio uma linha política. Ele sabe do que está falando. E não por acaso o Celso Amorim disse para ele manter as suas posições. A pergunta que eu faria a Celso Amorim seria, então, se a posição do Brasil é essa, nós vamos de fato romper relações com esse país, que age como o nazismo. Nós vamos, portanto, copiar a Venezuela, que fez isso. É essa a posição brasileira, aparentemente. E dessa vez, nem William Bonner e Renata conseguiram passar pano para as atitudes grotescas do petista. Os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcelos sequer conseguiram diminuir o impacto negativo dos ataques covardes do presidente brasileiro contra o povo judeu. Boa noite. Boa noite. Aumenta a crise diplomática entre Brasil e Israel. O governo israelense declara persona non grata o presidente Lula por comparar a guerra em Gaza ao extermínio de judeus no Holocausto. Em resposta, o presidente convoca de volta o embaixador em Tel Aviv. A viúva do líder oposicionista russo Alexei Navalny acusa o presidente Vladimir Putin de tê-lo assassinado. O Ministério da Justiça autorizou. Em um cenário onde Bonner e Renata não conseguem amenizar a situação de Lula, tudo leva a crer que o impeachment do petista inevitavelmente ganha cada vez mais força. E até deputados de partidos aliados assinam o impeachment de Lula. Congressistas do União Brasil, PP, republicanos e PSD também querem a saída do presidente. Ao menos 20 deputados federais de partidos que compõem a base de apoio do governo, aos quais possuem ao menos um ministério. A lista, que não para de crescer, tem em sua maioria parlamentares do PL, mas nomes de siglas como União Brasil, PP, Republicanos e PSD também aparecem pedindo o impeachment de Lula, pelo crime de responsabilidade. É até é curioso a gente falar sobre isso, mas nós anunciamos tantas coisas em relação a esse tema, já desde a semana passada, quando ele esteve no Egito, mas quando você olha a mídia ali do consórcio, o que chama ali a atenção nas manchetes é exatamente
o depoimento do Jair Bolsonaro à Polícia Federal, que está marcado para quinta-feira. Sobre isso, está lá embaixo, lá no rodapé da página, Marco. É tudo uma grande loucura isso que a gente está vivendo, porque no momento que a gente menos espera, o Lula faz uma baita declaração antissemita, nazipetista, coloca o Brasil no meio de um conflito, irmana o Brasil com um grupo terrorista, que é o Hamas, não se retrata, pede para o embaixador brasileiro voltar, claro sinal de um conflito diplomático como nunca visto antes. O Brasil só tem a perder com isso em todos os sentidos. O Brasil só perde. Isso daqui é uma derrota absoluta. Não só do que é certo e o que é errado, mas é óbvio, né? Começa pelo que é certo e o que é errado. Mas assim, do ponto de vista técnico, você fala com qualquer diplomata, qualquer cara que tem um pingo de decência, você fica imaginando, a troco do quê? A troco do quê? Essa é a pergunta que fica. Porque, de duas uma, né? O cara é um gênio do mal. Não, mas eu não tô vendo um ganho em cima disso. Não tem ganho algum. Aí vem o bunda mole do Alckmin. Meu Deus do céu, eu tava vendo agora uma declaração dele recente. Lula quer a paz. Quer dizer, o Alckmin nem pra puxar o tapete do Lula ele serve. De tão sabujo que é. Talvez nesse ponto o Lula tenha escolhido bem, né? Escolheu um Gollum, sabe o Gollum do Senhor dos Anéis? Um ser invertebrado, um bicho lamacento, um verminho, sem coluna, desprovido de qualquer tipo de cabeça. O Alckmin foi embora, pessoal. O Alckmin saiu lá daquela pose que ele tinha, né, do cara religioso, foi direto, entrou lá no final do Inferno de Dante para sentar no colo do diabo. É impressionante isso. O que está acontecendo? Não dá para fazer meias palavras com esse tipo de declaração. E não é só a declaração, é a ação. Triplicando a aposta. O PT e o Lula estão triplicando a aposta. Para deixar a gente mais juntinho, mais coladinho com o Hamas. Que é isso? Que negócio é esse? Isso é escandaloso. Igualmente escandaloso é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Quer dizer, o que esse país está virando? Vai prestar depoimento na Polícia Federal para falar da minuta, da minuta. Para mim, os dois escândalos representam o pior que existe do Supremo Tribunal Federal e do regime lulopetista. O que o Lula poderia fazer de pior, de mais absurdo e nojento? Ele fez. Equiparar Israel a Hitler e chamar judeu de nazista. Ah, mas não foi uma ofensa ao povo judeu. Ah, é? Não foi. Uhum. Falar isso pro Breno Altman. Falar isso pra galera da extrema esquerda, que retomou o ódio neonazista nas redes sociais. Retomou. Isso daí virou uma realidade. E eles inventavam isso a respeito do lado de cá. Eles inventavam isso a respeito da turma da direita. Direita fascista. O próprio PT fala isso. Netanyahu é fascista. Extrema direita. Só que o problema não é que o PT fala isso sozinho. Ele fala isso com o apoio da imprensa. A imprensa inteira chama o Netanyahu de extrema direita. Da mesma forma que a imprensa internacional inteira chama o Bolsonaro de extrema-direita. Para dar a alusão de um câncer que precisa ser extirpado de alguma forma. Quando o verdadeiro câncer está se alastrando. Está tomando o corpo inteiro. Então, é um negócio que... É difícil, viu? É muito difícil olhar para essa situação e ver o silêncio eloquente de Arthur Lira. O silêncio eloquente. Silêncio sepulcral de Rodrigo Pacheco, de Arthur Lira. Quer dizer, para onde foi a decência e a moral dessas pessoas?
que elas acham disso? De verdade, assim, quando coloca a cabeça no travesseiro à noite, se ainda existe um resquício de ser humano nesses dois caras, o que eles acham disso? O que eles acham do país ser governado por esse nível de pessoa? Se é que dá para chamar, né, de ser humano. Eu lembro até hoje nos debates com o Piperno na época da Jovem Pan, o Piperno se recusou a chamar o Bolsonaro de pessoa, de ser humano. E hoje eu vejo a imprensa, né, dando salto triplo carpado, interpretativo, para tentar reafirmar que o Lula disse, na verdade, foi, né, se expressou mal ali. Então, não só ele não se retratará, como a imprensa vai fingir que isso nunca existiu e que isso não é grave o suficiente. Eu quero ver até quando essa farsa vai durar. Nenhuma farsa pode durar para sempre. E eu realmente espero que o pessoal do Centrão, até que os isentões, que agora estão surpresos, eu não sei com o que eles estão surpresos, porque a gente vem avisando isso desde lá de trás. O discurso de fascista, nazista, genocida, machista, misógino, todo esse discurso é exatamente a representação de como eles pensam e de como eles agem. A gente tem hoje o governo mais racista, mais antissemita, mais odioso que já passou pela história do nosso país. Este é o governo do ódio a todo mundo que não faz parte da patota e do PT e do grupo da extrema esquerda. Eles odeiam a população brasileira, eles odeiam judeus, eles odeiam Israel e eles vão fazer de tudo para aniquilar quem eles odeiam. E outra notícia na tela. Moraes confronta Bolsonaro e determina que PF mantenha a data do depoimento sobre suposto golpe. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro noticiou ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal de que ele não comparecerá ao depoimento agendado para quinta-feira, no âmbito da investigação sobre sua suposta participação em uma tentativa de golpe de Estado. Os advogados justificam a ausência, alegando falta de acessos aos dispositivos eletrônicos apreendidos nas operações da PF. Em um comunicado ao STF, a defesa de Bolsonaro declarou que, diante dessa situação, o ex-presidente se abstém de prestar depoimento. Em contrapartida, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em uma decisão de 5 páginas, esclareceu que o acesso aos elementos de prova documentados nos autos foi concedido em 19 de fevereiro de 2024, excetuando-se informações de diligências em andamento e a colaboração premiada de Mauro Cid. Moraes enfatizou que a defesa tem acesso ao conteúdo da investigação e que não há cerceamento de defesa pela negativa de acesso a termos da investigação ainda em curso. Ele ressaltou que o investigado não tem direito a informações associadas a diligências em andamento ou em deliberação. Portanto, o ministro concluiu que não há justificativa para Bolsonaro afirmar que não foi garantido o acesso integral às diligências e provas, e que ele não poderá escolher a data e horário de seu interrogatório. Moraes finalizou determinando que a defesa de Bolsonaro seja intimada, inclusive por meios eletrônicos, e informou à Polícia Federal que não há impedimentos para manter a data agendada para o interrogatório. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.